Melini. Muitos retornaram à sua terra natal, outros de posse de algumas economias, fundaram pequenas sociedades, outros procuravam sobreviver da melhor maneira possível, colocando a serviço de quem os pagassem, suas aptidões, nascendo daí as famosas casas de massa e grandes confeitarias. Neste caos em que se encontrava a cultura do café no Brasil, deixou Antônio Melino com uma boa extensão de terra, sem saber por onde começar. Procurou acomodar primeiro da melhor forma possível sua família que era Maria Melino e seu filho Elisiário Melino. Como o café não ia bem, procurou explorar os melhores meios que a terra lhe oferecia, como extração de ouro e outros minerais. Para isto, teve de contratar braços para início às atividades, e, como era dispendioso, optou por alugar, em troca de uma porcentagem, parte das terras que lhe pertencia. E assim foi vivendo os Melini, procurando de todas as maneiras ampliar seus negócios. Em 1929 a crise econômica que envolveu o café brasileiro chegou ao limite extremo, não deixando aos cafeicultores nenhuma alternativa, e para Melino a conclusão de que a saída seria procurar outras alternativas. Como já havia optado pela exploração do subsolo, colocou todo o seu disponível recurso financeiro, na esperança de sobressair-se à crise ora presente. Um dia, após trocar seus produtos nos casas comerciais, soube que, se não chegasse a uma fortuna, pelo menos a uma situação econômica estável. Enquanto labutava em busca da sustentação de seu ideal, seu filho crescia a olhos vistos, dando-lhe ânimo e força para continuar mais e mais, sem lugar para recusa ou imprevistos. Antônio Melino, ferrenho católico, de bons princípios, trabalhador, não podia deixar de ser também homem honesto, porém enérgico e exigente, consigo e com os outros. Melino era admirado e respeitado pelos que eram de sua maneira e invejado e odiado pelos crapulas e aproveitadores. Com o passar dos anos, tendo seu filho já frequentando escola, e sentindo o peso dos anos em seus ombros, Melino fez um balanço de seus negócios para ver como faria dali por diante. Homem metódico em seus negócios, viu que não seria mais necessário matar-se no trabalho, para que seus negócios continuassem caminhando. Sentia que sua família carecia urgentemente de sua presença, pois enquanto o filho crescia e se desenvolvia, sua esposa se encontrava, cada dia mais enferma. Devido à escassez de recursos médicos da época, Maria Melino se viu enferma, sendo obrigada a tratamento no exterior. Havia naquela época, um famoso médico em Paris, cuja fama ultrapassava os mares. Como toda fama custa caro e havendo a necessidade imperiosa de não medir gastos, lá se foi Melino com a família para a França, em busca de cura para sua esposa. Chegando a Paris, alugou uma pequena propriedade nos arredores da cidade, para que pudesse ao mesmo tempo, cuidar com facilidade da mulher. Tendo por perto o recurso, e tentar produzir alguma coisa para pelo menos um ganho, uma vez que se sabia, ia gastar bastante. Contratou os serviços médicos do tão afamado clínico, e entregou aos seus cuidados, o tratamento de Maria Melino. Melino então começou a trabalhar o sítio, fazendo dele uma mistura de fazenda e granja. Criava ali o suficiente para seu sustento como para as despesas extras, como escola para o filho e para o tratamento da mulher. Ficou cerca de 2 anos na França, tempo que foi suficiente para o restabelecimento de Maria Melino. Então voltou para o Brasil por volta de 1931, passando a residir no povoado de Patrocínio da Pedra Branca. Neste tempo, começava a escassear a produção mineral, visto que suas terras não eram tão próprias a tal atividade. Consultando sua companheira de árdua luta, resolveu dispor de parte de suas terras. Escolheu a que lhe pareceu melhor e vendeu o restante, ficando com uma propriedade de 250 hectares de boas terras. A terra que deixou era de boa qualidade, excelente para a montagem de uma boa fazenda, o que fez com o que arrecadou da venda de parte das terras e com o que conseguiu tirar das mesmas, anteriormente. Suas terras eram produtivas, boas pastagens, bem provida de água, e Melino mandou construir uma bela grande casa na propriedade. Melino não mediu gastos com a construção de sua nova fazenda, não poupou mão de obra nem materiais. Buscou os melhores profissionais para a construção de sua casa grande. Enquanto era construída a nova fazenda, Melino, que era homem de grande tino, já se organizava em outras áreas como área para a construção de currais, área para plantios, cercas e outras necessidades que exige uma fazenda agropecuária. Pois este era o novo projeto de Antônio Melino. Mas os imprevistos sempre procuravam Melino, como se fizesse parte dele mesmo.
Em plena montagem de sua fazenda, Maria Melino sofre uma recaída e volta a ficar de cama, enferma, exigindo de Antônio muito mais atenção do que poderia este tão marcado lutador, incansável Antônio Melino. Sem ter outra alternativa, vai ao Rio de Janeiro com a família em busca de melhores recursos médicos. No Rio, Melino, por recomendações médicas, interna sua esposa e volta a patrocínio de Pedra Branca para dar continuidade à obra. Dividido entre o trabalho da fazenda, que não era nada pouco, e as atenções e visita à esposa hospitalizada, Melino passa a sentir maior cansaço, chegando a preocupar seus amigos. Finalmente terminou a construção e montagem de sua tão difícil fazenda, já produzindo considerável quantidade de cereais e uma bela produção leiteira. 2 anos já se passaram e o filho, já com 10 anos, era como sua própria sombra, pois onde ia Melino, lá estava Elisiário. Mas, mesmo com os cuidados e assistência médica, 24 horas por dia, Maria Melino não mostrava nenhum sinal de melhora. 1 ano mais tarde, apesar de todos os esforços médicos e hospitalares, Maria Melino veio a falecer, para a tristeza do tão cansado Antônio Melino. Amargurado com tudo o que lhe aconteceu, Antônio Melino resolveu vender tudo o que possuía e vai para a Itália. Chegando à Itália, Melino mudou radicalmente estilo de vida, passou de agricultor para comerciante. Em sua nova vida, procurou passar ao filho todo o seu tino administrativo e seus dons para negócios. Elisiário desenvolveu seu intelecto junto ao pai, absorvendo todo o seu conhecimento de vida, sem, contudo, esquecer Adalgisa Toledo, uma rapariga bonita e prendada, que partilhou sua infância no Brasil. Apesar da vida toda tomada pelos negócios do pai e os estudos, Elisiário sempre encontrava um tempinho para se comunicar através de carta, com sua companheira de infância, Adalgisa. O tempo foi passando, e Adalgisa foi crescendo, se tornando uma linda moça de olhos azuis e cabelos loiros, visto que era filha de pai e mãe italianos. Sem ligar para os mexericos da época, e sem dar importância aos constantes assédios dos rapazes, o que preocupavam seus pais, Adalgisa esperava um dia rever Elisiário, pois este havia prometido em suas cartas. Com o passar dos anos, Elisiário sentia crescer dentro de si a imperiosa necessidade de rever aquilo que povoava seus sonhos, e tudo fazia para, quando chegasse a oportunidade, não tivesse nenhum atropelo que o retardasse ou impedisse de estar com ela. 6 anos já se passaram, 6 anos de trabalho árduo e sonhos lindos para o futuro. Até que chegou um dia em que seu pai, não podendo mais trabalhar, pois o envelhecido coração de Antônio Melino começa a dar mostras de parada cardíaca. Após ter tido 3 princípios de infarto, veio Antônio Melino a falecer de parada cardíaca. Elisiário manda então preparar o corpo de seu pai com o objetivo de o enterrar na terra que ele tanto lembrava com saudade, o Brasil. Assim, 6 meses depois, rodeado dos antigos vizinhos e amigos, Antônio Melino era sepultado no jazigo onde se encontravam os restos mortais de sua querida esposa, no cemitério de Patrocínio de Pedra Branca. Após a cerimônia fúnebre e depois de estar com as firmas de grande significado para ele, Elisiário procurou estar com a família de Adalgisa, onde recebeu o convite para permanecer ali por mais tempo. Homem de fibra e temperamental como o pai, não deixou-se abater em momentos alguns, conservando o bom senso que sempre caracterizou a família Melino. Certa noite após o jantar, chamou os pais de Adalgisa e lhes falou da simpatia mútua que havia entre ele e a filha do casal. Durante a conversa, o último dos Melini confessa a seus hospitaleiros amigos a sua vontade de permanecer no Brasil, bastando para isso, ir à Itália, vender tudo o que havia lá, juntar suas economias e retornar aqui o mais rápido que lhe permitisse. Os velhos Toledos, vendo com bons olhos um futuro para sua filha com o jovem Melini, tudo fizeram para animá-lo em suas pretensões. Assim, o remanescente dos Melino parte para a Itália a fim de ultimar sua volta e permanência ao Brasil. Chegando à Itália, Elisiário, não esquecendo os ensinamentos do velho Melino, procurou um bom advogado e, dentro das exigências legais, vendeu tudo, juntou tudo que lhe seria útil, e partiu de vez para o Brasil. De volta definitiva ao Brasil, Elisiário começou a planejar onde aplicar suas economias de maneira a alimentá-las, uma vez que pensava seriamente em partir para um futuro com a bela e atraente Adalgisa. Aconselhando com seu amigo e futuro sogro, o velho Toledo, soube que não era mais viável aplicar em mineração, acabou por optar pela compra de terras, pois havia algumas propriedades à venda.